Oi, meus lindos! Aula 2 de Química B. Lembrando do que a gente falou na aula 1. Lembre que um átomo ou uma molécula é tão pequeno que a gente não consegue enxergar. Se eu não consigo enxergar, eu também não consigo pesar em gramas. Para isso, foi inventada uma unidade tão pequena quanto o próprio átomo ou a moléculazinha. Lembra qual foi a unidade? A unidade de massa atômica. Pegaram o átomo de carbono, dividiram ele em 12 partes e cada uma dessas 12 partes ficou sendo uma unidade de massa atômica. Lembro vocês que não é qualquer átomo de carbono que foi dividido em 12 partes. Foi o átomo de carbono 12. Então, uma unidade de massa atômica é 1/12 da massa do carbono 12. Então, sempre que nos pedem qual é a massa de um átomo, a resposta tu dá em uma. Olha na tabela periódica a massa e dá a resposta em uma. Quando tu tem uma molécula, tu soma a massa de todos os átomozinhos que tu vê na fórmula e esta soma tu dá em unidades de massa atômica, cujo símbolo é a letra U minúscula, tá? Então isso massa atômica e massa molecular. Ainda sobre massa atômica. Lembra que a massa atômica na tabela é geralmente um número com vírgula? Por que é um número com vírgula? Porque é feita uma média, né? Uma média de todos os átomos daquele elemento encontrado aonde? Na natureza. Quando a gente faz uma média, é muito grande a chance de dar um número com vírgula, que é o que acontece quando a gente calcula a massa atômica. Não esqueça que quando a gente faz a massa atômica, é uma média ponderada, é uma média percentual, porque leva em consideração, além da massa de cada um dos isótopos, a sua porcentagem de existência na natureza. Como é que faz a continha? Massa de um vezes a sua porcentagem, mais a massa do outro, vezes a sua porcentagem. Se tiver mais um átomo, mais a massa dele, vezes a porcentagem. Sempre dividido por o quê? Por 100, porque afinal de contas é a porcentagem que tu está calculando ali, né? A massa atômica é a média percentual, tá certo? Na aula de hoje, eu quero falar contigo sobre duas coisas, sobre mol e massa molar. Enquanto massa atômica seria a massa de um átomo e massa molecular seria a massa de uma molécula, massa molar é a massa de um mol. Tá, mas o que é um mol? Um mol é, gurizada, um número. E esse número vale 6,02 vezes 10 na 23. Quem descobriu esse número? Um cara muito maluco, chamado de o quê? De Avogadro. Então, sempre que eu tenho um mol de qualquer coisa, eu tenho aquele número, 6,02 vezes 10 na 23. Se fosse lido aquele número, ficaria 6 sextilhões e 20 quinquilhões. Tu já pensou ter um mol de reais? Tu teria 6,02 vezes 10 na 23 reais. Um mol de átomos, 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Pois bem, então a massa molar, que é a massa de um mol, olha aqui, ó, tá escrito aqui, pessoal, mol, ó, é a massa de um mol. E num mol tu tem sempre esta quantidade. Então a massa molar é a massa de um mol de átomos, de moléculas ou de o quê? De íons. Lembre que quando eu falo átomo, molécula e íons, eu contemplo absolutamente tudo
que existe em o quê? Em química. Porque tudo na química ou é um átomo, ou é uma molécula, ou é um íon, quando tem aquele sinal de positivo ou de negativo, correto? Pois bem, 1 mol de qualquer coisa, pessoal, eu consigo enxergar, porque é uma quantidade tão grande que é possível visualizar. Se eu consigo ver, eu também consigo pesar em gramas. Então, sempre que nos pedirem qual é o mol, a resposta vai estar em o que, pessoal? Em gramas. Aí, gurizada, nós temos 2 possibilidades. Ou nós temos um elemento, ou nós temos um composto. Se eu tenho um elemento, ele existe na tabela periódica. Lá na tabela periódica, ele tem um símbolo, um número atômico e uma massa atômica. Lembre que o número atômico é o menorzinho e a massa atômica é, gurizada, o maior. Em valores, né, pessoal, é o maior. Então, esta massa aqui, ó, tá certo? Se eu escrever em uma, é um único átomo. Um átomo só. Mas se eu pegar a massa da tabela e escrever em gramas, o que é que eu tenho quando eu escrevo em gramas? 1 mol de átomos. E quanto que é 1 mol de átomos? 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Vamos ver um exemplo? Eu tenho aqui o átomo de ferro. Número atômico 26, massa 56. Então, se eu pegar a massa do ferro, ó, que é 56, tá certo? E escrever em uma, eu tenho um único átomozinho, tá certo? Agora, se eu pego a massa do ferro e escrevo em gramas, o que é que eu tenho? Eu tenho, gurizada, 1 mol de átomos. E se eu tenho 1 mol de átomos, quantos átomos eu tenho? 6,02 vezes 10 na 23. Quantos elementos existem na tabela periódica? 118. Então eu podia fazer aqui, ó, 118 exemplos. Mas não seriam todos iguais? Seriam, pessoal. Seriam todos iguais. Tá certo? Eu ia olhar o símbolo, ia ver o número atômico e a massa. A massa da tabela em um átomo, a massa da tabela em grama é 1 mol de átomos. 6,02 vezes 10 na 23, o que? Átomos. Se não for sobre um elemento, vai ser sobre o quê? Sobre um composto. Todo composto é representado por uma fórmula. Então, o que eu preciso? Eu preciso ir na tabela periódica, somar a massa de todos os átomos que aparecem na fórmula. A soma desta massa, tu pode escrever em uma. Tu escreveu em uma, tu só tem uma molécula. Mas se tu pegar essa massa e escrever em gramas, significa que tu tem o quê? 1 mol. E se tu tem 1 mol, tu tem quanto? 6,02 vezes 10 na 23, o que, pessoal? Moléculas. Exemplozinho então, pessoal. Eu tenho aqui o HBrO, que é o ácido hipobromoso. Então, primeira coisa, vou na tabela e vejo a massa. O hidrogênio tem massa 1, o bromo tem massa 80 e o oxigênio tem massa 16. Quanto que deu a soma? 97. Então, se eu pegar esta massa que eu calculei com a tabela e escrever em uma, eu tenho o quê? Uma única molécula. Mas se eu pegar esta massinha que eu calculei com a ajuda da tabela periódica e escrever em gramas, o que é que eu tenho? 1 mol de moléculas. E quanto que é 1 mol de moléculas? 6,02 vezes 10 na 23
moléculas. E aí, meus queridos, quantas moléculas a gente tem no nosso planeta? Quantos compostos? Né? Alguns milhões de moléculas, pois são todas iguais, pessoal, tá certo? Eu olho a fórmula, a massa na tabela, esta massa da tabela em uma é uma molécula. A massa da tabela em grama é um mol de moléculas, que sempre é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Queridos, olha bem, o que está escrito ali em vermelho é a única coisa que muda. Muda o elemento, muda o composto e a sua fórmula. O que está escrito em preto nunca muda, é sempre igual. O que tu ler no exercício vai aqui na linha de baixo, ó, para que tu possa montar uma regra de 3 e resolver o exercício. Por exemplo, se eu tivesse 112 gramas de ferro, quantos mols eu teria? 2 mols. Se eu tivesse 112 gramas de ferro, quantos átomos eu teria? 12 vezes 10 dá 23, tá certo? Então, pessoal, monta o esquema com a massa da tabela. O dado e a pergunta tu vai colocar na linha de baixo e vai fazer a regrinha de 3, tá? Pessoal, daqui a pouco tu pode conferir, tá certo? A resolução de todas as questões da nossa apostila. Tchau, meus lindos!